Olá, galerinha do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos estudar desigualdade no comércio internacional, tá? Vamos ver do que se trata aqui. Primeira coisa aí, nós estamos vendo aí nesse título aí a chamada integração da economia mundial. Aí o que aconteceu? Nós estamos vivendo num tempo agora chamado de globalização. O que significa essa globalização? É a tentativa, tá? É a tentativa de integrar a, a economia mundial, tá? Então isso seria a globalização, isso seria a integração da economia mundial, se resume na globalização. Então nessa questão da globalização, então nós tivemos o quê? Nós tivemos uma expansão mundial das transnacionais, das empresas transnacionais, das chamadas empresas mundiais ou multinacional, e também das transações econômicas através das chamadas bolsas de valores. Tá? No entanto, com essa globalização econômica, as relações comerciais entre os países elas não acontecem de forma igual. Há uma grande desigualdade nas relações comerciais do mundo globalizado. De uma certa forma, quem são os dois agentes mais importantes hoje no comércio mundial é exatamente, apesar do livro de vocês aí não estar atualizado, mas a minha obrigação é passar as informações atualizadas. Então hoje os dois grandes agentes no comércio mundial continua sendo Estados Unidos e China, tá? A China hoje ameaçando aí tomar a primeira colocação aí nas relações comerciais na economia mundial dos Estados Unidos. E em terceiro vem a chamada Europa Ocidental, que é Itália, França, Alemanha principalmente, Reino Unido, Inglaterra. Então, mas mesmo assim, com todas essas questões, com todos os avanços da chamada economia globalizada, o comércio internacional ainda ele é desigual. O que gera isso? Gera uma DIT de forma desigual. O que seria a DIT, gente? Antes disso aí vocês estão vendo aí um desenho de um porto, né? Fica na Coreia do Sul. Mas o que seria a DIT? Quais são a DIT é o que? Divisão Internacional do Trabalho, tá? Então o que acontece aí, ó? Apesar dos avanços, como está dizendo no texto de você, apesar do avanço considerável no comércio mundial e na industrialização em vários países durante o século XX, muitos desses países permaneceram ainda contendo como sua principal base a questão agrícola. Tá, então o que seria a DIT? A chamada Divisão Internacional do Trabalho. Olha, no cenário mundial, no cenário econômico mundial, alguns países eles têm uma função eles exercem uma função nessa chamada DIT. São as funções de cada país, as conquistas de cada país. Por exemplo, os Estados Unidos, China, Europa, eles são países que trabalham, que fornecem como mão de obra ou como mercadoria para a população, para o resto do mundo, tecnologia. Entenderam? Por exemplo, tecnologia. E tem também a questão dos países como Japão, como a Coreia do Sul, né? Ela tem como participação na DIT mundial a tecnologia. Então o que acontece? Então cada um desses países tem a função. No caso dos países como o Brasil ele fornece, principalmente tem como seu principal fornecedor para o mundo matéria-prima. Dentro dessa matéria-prima vai minério de ferro, tá? Alumínio, mas principalmente o Brasil é um grande fornecedor de alimento, tá? Fornecedor de alimento. Nesse país, aí cada um da DIT aí teve um período, por exemplo, 1930, o que aconteceu, qual foi a mudança que nós tivemos aí, tá?
As principais mudanças. As principais mudanças em 1930, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos têm problema financeiro, Brasil, México e Argentina passaram por um processo de industrialização, tá? E com isso, o que ocorreu? Ocorreu que nessa industrialização eles substituíram as importações e começaram, a sua população começou a consumir seus produtos internos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o quê? Também o surgimento das chamadas multinacionais, principalmente dos Estados Unidos. O que aconteceu aí? Os Estados Unidos, que era dono das grandes empresas, ele passou essas empresas a descentralizar, a ir para outros países, formando assim as chamadas multinacionais e atualmente as chamadas de transnacionais. Na década de 70, uma outra mudança. Quem surge nesse cenário do comércio mundial? Vai surgir a China. E hoje a China, como nós colocamos aí, é a segunda colocada no mundo. Mas antes da China, nós tivemos como destaque, tá? Através da indústria japonesa chamada de toyotismo, nós tivemos o surgimento dos chamados tigres asiáticos. Eram países como Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, que eles fizeram o quê? Eles passaram a receber muitas empresas das chamadas multinacionais, vindas principalmente dos Estados Unidos. No entanto, quem na região, quem mais cresceu foi a China, que hoje é a segunda economia do mundo. Mais recentemente, aí já nos anos 2000, nós tivemos aí os BRICS, tá? Os BRICS, juntamente com Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, formavam um grande potencial de produção e realmente eles tinham influência no mundo, até porque tinha a China, Rússia, Brasil. Interessante que cada um dos países tinha uma função. A Rússia com o seu poderio militar, a China com seu poderio econômico, e o Brasil era o grande articulador, porque o Brasil se destacava como um país com uma grande diplomacia, tá? Ou seja, uma capacidade muito grande de negociar. Então os BRICS surgiram aí nesses últimos tempos, assim como uma força para os Estados Unidos, contra os Estados Unidos e contra a União Europeia. Os BRICS, juntamente com os Estados Unidos, eles têm uma vantagem com a União Europeia, porque o Brasil ele é fornecedor de alimento, tá? Mas também ele é industrializado. A China é industrializada, a Índia também, a Rússia também. Só que eles também têm uma vantagem de, além de ter uma indústria já consolidada, eles tinham também um grande potencial e era grande vendedor, exportadores de produtos agropecuária e extração mineral, tá? Então eles tinham essa vantagem que a União Europeia não tinha. A União Europeia era simplesmente tecnologia. Continuando, a gente vai ver aqui uma produção, a produção de automóveis no mundo, né? Aí nós temos, por exemplo, a Europa. A Europa, em 1999, produzia 17 milhões de carros. Em 2017, 22. Aí vem o continente americano. O continente americano produzia 18 em 99. E em 2017, 20 milhões. Aí nesse continente americano destaca os dois países, né? Olha, por exemplo, Estados Unidos, 13 milhões. E vem o Brasil em 99 com 1 milhão, Estados Unidos com 3 milhões. Em 2017, os Estados Unidos diminuiu, exatamente por causa da descentralização das suas multinacionais. Estados Unidos fica com 11 milhões e o Brasil sobe para 2 milhões. Aí vem a outra lista aí dos outros países aí, essa produção aí de automóveis. Aí vem as corporações multinacionais, o capital financeiro. São linguagens muito comuns nos dias de hoje. Como a gente já falou, o capital financeiro está situado nas bolsas de valores,
tá? São as pessoas que fazem investimento nesse mercado, compram ações de empresas, principalmente das multinacionais, tá? As chamadas corporações multinacionais. Essas corporações, elas são interessantes porque elas não têm um dono específico, ela tem várias pessoas que vão fazer a sua administração, e seus donos são seus acionistas, são milhares e milhões de donos que tem. E nós temos aí, por exemplo, nessa questão aí, ó, localização da sede de 500 maiores empresas multinacionais do mundo. Olha aí, os Estados Unidos destaca, o Brasil também tem um pouquinho aí, o Brasil tem a Petrobras, o Brasil tinha as construtoras. Então aí você vê que a Europa também concentra muito, a China, a Austrália, o Japão, tá? A África do Sul também tem. Aí é o mapa das multinacionais. Interação cultural de padrões. Aí nós temos vários momentos dessa questão da influência de padrão. Por exemplo, Estados Unidos, em 1930 começou o cinema norte-americano que vende a ideia, eles estão vendo as ideias americanas, tá? Como os Estados Unidos mostram, o cinema americano, o que era? Retratava a vida americana, a vida o padrão de vida americana, tá? O padrão de vida dos Estados Unidos, das pessoas dos Estados Unidos, como sendo um modelo a ser seguido. Em 1990 vem a internet, onde também tem uma grande influência no dia a dia das pessoas. E nos últimos tempos, nós temos aí as redes sociais. Com tudo isso, o mundo, na globalização que a gente está falando, ele ficou mais ou menos parecido culturalmente. Por exemplo, China e Japão sofreram influenciaram o mundo, mas também sofreram a influência do Ocidente. E aí nós temos, finalizando, nós temos aí a atividade para vocês fazerem, tá? A atividade aí bonitinha. E lembrando aqui que essa atividade, ela está na página 52. E esse assunto hoje da nossa aula foi da página 48 à página 51. Tá bom? Bons estudos e boas aulas.